Ele aparece na página? Aparece no Facebook. Na sua Dá página? uma atualizada. Isso aparece aqui. O meu já apareceu aqui. O Marco ele aparece no meio. Sim, uma cara dois. Depois também sobe pro YouTube, fica. Vamos? Ok. Sossega demais, tá vendo xadrez? Aquela jeitinho ali de baixo. Foi. Começar. Olá, boa tarde, boa noite na verdade, né? Está começando agora mais uma transmissão ao vivo aqui da redação do Mirada Baixada. Hoje o tema é sobre lesões que podem acontecer durante um treino na academia. E para falar sobre esse tema, está recebendo dois especialistas aqui. Um é o Thiago Costa, que é ortopedista e traumatologista. O Sandro Albuquerque, que é personal e professor de educação física. Então a gente vai tirar várias dúvidas aqui com eles. Quem tiver já dúvida pode participar, mandar pelo WhatsApp, comentando aqui na postagem, tá bom? A primeira que eu acho que vale a pena explicar é o seguinte: o que é um músculo? Assim, a gente vai para a academia tentando, né, melhorar a aparência, ter músculos maiores. Como é que acontece esse aumento do músculo? Que mais que é essa? Eu costumo dizer que existe uma tríade que tem que andar junta para que a gente consiga, para que as pessoas consigam adquirir uma boa performance durante suas atividades físicas. Eu acho que essa tríade é formada pelo médico, que vai avaliar antes quais as condições físicas da pessoa e o que ele pode, o que limitaria ele nas atividades, dependendo das lesões que ele pode ter. O professor de educação física, que vai orientar e direcionar ele durante essas atividades, como deve seguir o treino físico dele e tudo mais. E eu acho que também, por outro lado, um nutricionista que vai orientar ou com suplementos ou com alimentação específica para ajudar essa musculatura dele a se recuperar melhor e até a evoluir de uma forma melhor. Eu acho que essa tríade toda tem que dar no que você concorda. Concordo. Tem alguns outros fatores também que englobam, né? Além da alimentação, o próprio treinamento, o acompanhamento do treino, a questão do descanso, a questão da recuperação muscular, o tempo que se descansa depois do treino, tudo isso influencia. E tem outra parte que é a genética. Não adianta eu querer ficar o monstro se a genética não Tem a tiver. genética. Eu acho que você tem que olhar para a tua história familiar, a sua genética pessoal. Os grandes treinos, os grandes atletas hoje em dia, todo o treino físico de um atleta é baseado em genética e hoje em dia é muito mais estudado, mas eu acho que isso não é muita questão da gente pessoalmente, assim, das pessoas que estão normais aí, mas eu acho que você olhar para a tua família, ver o que você tem em casa e imaginar que se todo mundo é muito magrinho, baixinho, não adianta você ser um cara forte, querer ser um cara fortão, porque talvez seja muito difícil você conseguir isso. Né? A grande realidade é que assim, a gente tem facilidade, algumas pessoas têm uma facilidade genética, são fortes por natureza, às vezes não precisam fazer nada, tem um abdômen tanquinho, tem o músculo todo torneado, mas todo mundo que consegue fazer, né, treinar bem, constantemente, de uma forma adequada, que se alimenta bem, que faz todo o processo de forma bem bacana, que tem disciplina, a grande verdade é essa, consegue desenvolver essa musculatura. Com algumas limitações, é lógico. Né? Alguns vão ter mais facilidade, outros menos facilidade. Alguns vão conseguir um pouquinho mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas no final todo mundo consegue melhorar bem significativamente a questão da musculatura, se não parar no meio do processo. O processo é um processo de construção, um processo longo. Persistência. Exatamente, muita disciplina. Só explica de novo, o músculo então, ele está ali já, claro, mais com todo mundo, mas o que acontece quando você está ali pegando peso? O que acontece ali dentro da pele da pessoa? Então, o aumento da massa muscular ele vem de dentro para fora. Né? Antes mesmo do músculo começar a crescer, começa o osso a ficar mais forte, começa esse músculo a se multiplicar, as proteínas contráteis dentro dele, né? Os filamentos de actina e miosina, e aí esse músculo vai ficando mais denso, e esse é um dos fatores. À medida que você vai multiplicando
os seus filamentos de actina e proteína contrátil na célula, ele vai começar a aumentar de tamanho. Claro que não é só isso. A gente se prende muito àquela lesão de lesiona o músculo, deixa ele se desenvolver e ele cresce. Por quê? Porque toda vez que o músculo é lesionado, à medida que o corpo ele regenera essa musculatura, ele regenera ela maior do que ela era. Ele entende que a musculatura, daquele jeito que era, ela não é capaz de suportar a carga que está sendo submetida. E tem também a questão de retenção de líquido na célula. Então, retenção de líquido, regeneração da fibra cada vez maior e aumento de proteína contrátil que gera hipertrofia. Então, todo mundo que treina, todo mundo que se alimenta bem, né? Também tem a questão de suplementar, né? Que vai no nutricionista, que também contribui bastante, que consegue, dentro do processo de treino, da continuidade, acontecem esses 3 fatores que fazem com que o aumento haja um aumento da massa muscular. Você falou da importância do intervalo, do descanso, então por isso que tem séries que prevêem já tais dias que exercitar sim. grupos, músculos, e tem que ter isso. Não adianta a Flora que está aqui acompanhando a gente hoje, não adianta ela querer com na nuca malhar todo dia glúteo que não vai funcionar. Não adianta. A musculatura tem um tempo de no mínimo 48 horas para se recuperar. Tem treinamentos muito intensos, onde essa musculatura já tem um nível de lesão muito alto, e aí esse nível de lesão alto ele requer um tempo maior de recuperação. Tem treinos que não geram muita lesão de fibra. Então, de repente, aquele treino que foi menos lesivo, a pessoa consegue se recuperar mais rápido. Mas aí entra toda uma questão, né, de descanso, sono, a recuperação muscular, alimentação, que acelera esse processo. Existe uma teoria, uma história, que diz que, sem falar em questão de hipertrofia muscular, mas que diz que para você manter a tua musculatura saudável, a parte cardiorrespiratória saudável, basta que você mantenha diariamente cerca de 20 a 30 minutos de uma atividade física. E aí pode ser a musculação, seguida de uma caminhada na esteira ou uma corridinha de leve. E teoricamente, se você mantiver 20 a 30 minutos diariamente, você consegue manter. Para começar tá assim, eu sedentário hoje, se eu quiser amanhã começar um exercício, 20, 30 Não precisa de você ficar 1 hora e meia na academia, né? se matando de fazer musculação, sei lá, zumba e fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir, você vai acabar sofrendo lesões pelo excesso de atividade física, que também acontece. Exatamente. A falta de atividade física pode fazer mal, mas o excesso de atividade física pode fazer mais mal ainda. Com certeza. E quem está ansioso para ter resultado mais rápido vai acabar ficando 2, 3 meses afastado e retardar ainda mais o que queria. Exatamente. Na verdade, o resultado rápido não existe, né? Infelizmente, eu não queria. De forma nenhuma ele existe, principalmente para quem está iniciando. Porque assim, ninguém consegue construir uma casa da laje, né? A gente começa pela fundação. Você recebe uns pedidos assim para a pessoa montar o plano lá, a série com vocês? Milagre, mas as pessoas estão mais conscientes que você... Hoje em dia as pessoas são muito mais conscientes que a informação está aí, né? E aqueles que não são tão conscientes a gente acaba deixando consciente, né? A gente tem que explicar porque assim, o profissional não pode ceder à ansiedade do aluno. A gente tem que ser profissional e tem que cuidar do aluno, senão a gente vai ser até processado. A gente faz o aluno entender que o processo ele é gradual e contínuo. E quem traz o resultado é sempre o aluno. Ele tem, por mais que ele seja bem orientado, se ele não for disciplinado, se ele não fizer o treino, se ele não se alimentar bem, ele não consegue ter resultado. Tem 2 perguntas aqui falando sobre condromalácia, é isso? Condromalácia. Quem está perguntando a Stacy e a Fernanda. Como é que você pode então se exercitar sem comprometer ou até de repente afirmando um pouquinho? A condromalácia é um processo inflamatório que acontece na cartilagem. Por todo E aí é frequentemente comum a condromalácia fêmuro-patelar e até fêmuro-tibial, a condromalácia no joelho. É um processo inflamatório. Essa cartilagem no joelho, ela por uma questão assim do dia a dia mesmo, natural da gente, de subir de escada, andar caminhada no dia a dia, e essa cartilagem sofre um processo inflamatório e muitas vezes, como a gente estava conversando anteriormente, quando a pessoa começa a fazer uma atividade física mais vigorosa, que exige do joelho um impacto maior, exercício de agachamento, corrida, essa dor causada pela condromalácia, os sintomas começam a aparecer.
E é aí que o paciente às vezes vai procurar um médico para poder avaliar os sintomas. E o que a pessoa que tem esse problema pode treinar, contanto que tenha um cuidado ainda maior? Faz parte do tratamento médico da condromalácia, além de medicamentos, atividade física. O fortalecimento da musculatura do joelho auxilia a condromalácia, auxilia no tratamento da condromalácia. Do ponto de vista, do lado do médico, do ortopedista, existem medicações, tanto via oral quanto injetável, que você pode aplicar dentro da articulação do joelho, que ajuda nessa condromalácia. E do lado da atividade física, tem que o professor pode explicar. Então, a condropatia, a condromalácia, ela é um problema bem comum encontrado em academias. A gente tem inúmeros alunos, principalmente mulheres, eu conheço inúmeras mulheres que têm esse problema, e conheço somente 2 homens, né? Geralmente não cometem muitos homens esse problema. Eu também reparo isso. A minha opinião é que a condromalácia é mais comum na mulher. Eu acho que talvez o homem, como ele costuma, tem mulher que faz atividade física desde cedo também, mas eu acho que o homem tem uma vida mais com atividade física, fica mais preocupado em fortalecer a musculatura, às vezes frequenta academia e talvez ele sinta menos. Tem a questão também do valguismo, né? Geralmente é encontrado em mulheres, aquele joelhinho rodado para dentro, por causa do longo do queixo quadril, é uma questão biomecânica. É um problema bem comum encontrado em academias, né? Dependendo do grau de condropatia, se for muito elevado. O tratamento ele começa medicamentoso, e aí vai para a fisioterapia. Começa no doutor Thiago, depois que iria para a academia. E aí ele vai encaminhar para a fisioterapia. Eu acho que as 2 coisas têm que andar juntas. Desde eu acho que os 2 andam juntos. E tem a fisioterapia. Eu acho que pode tudo lá junto. A fisioterapia, medicamento e o fortalecimento muscular. Geralmente ele passa pelo médico, passa pela fisioterapia e cai na musculação, né, para dar continuidade ao fortalecimento muscular. Uma pessoa que você não conhece, que é o Duda Albuquerque, tá? Te mandando aqui um abraço, perguntando qual seria o tipo de exercício mais indicado. Vamos pegar então com uma pessoa sedentária. Então, na verdade, no caso para condropatia, muito... Isso não, mas já falou para uma pergunta mais genérica, qual exercício de musculação mais indicado? Olha, vamos pensar uma pessoa que é sedentária, não tem nenhum tipo de limitação, né, está saudável, o que poderia ser? Na verdade é a construção. No primeiro momento a gente pensa na adaptação dessa pessoa. A pessoa se adapta, vem, treina, se adapta, vai passar aquele período de dor. E o treinamento ele é evolutivo à medida que a pessoa evolui. Tá? Então a pessoa começou a treinar, ela não tem nada de força, não tem nada de resistência muscular, ela não é adaptada. A gente faz um treinamento de adaptação, um treinamento para fortalecer a musculatura, fortalecer as estruturas, alicerçar o corpo, dar a base do corpo. E à medida que esse indivíduo vai melhorando a sua qualidade física, esse treino vai evoluindo. Então, o treino ele evolui de acordo com a evolução do aluno. O aluno que não treina não evolui, o treino também não evolui. Então, treino de aluno avançado é treino de aluno avançado. Treino de aluno iniciante é treino de aluno iniciante. E o treino é muito individualizado, não existe uma melhor forma de treinar. Existe a melhor forma que o seu corpo responde. Eu conheço pessoas que treinam de uma forma e têm resultado, e outras que treinam daquela forma e não têm. E outras pessoas que treinam de uma forma e não têm resultado, e outras que têm. Então isso é muito relativo. Muito paciente, eu vou entrar aqui, muito paciente às vezes vai para o consultório e pergunta: doutor, qual é o melhor exercício que eu posso fazer? Aí eu falo para o paciente assim: eu acho que você tem que ir para a academia, começar a sua atividade física, e a atividade física é um acompanhamento, uma evolução diária. Eu não vou estar do seu lado te acompanhando. Quem vai estar do seu lado te acompanhando é um professor de educação física. Se uma coisa ou outra te incomodar e você não se der bem com uma coisa ou outra, é ele que vai equilibrar aquilo para poder saber o momento certo de mudar as coisas. Então, eu como ortopedista, eu não tenho condições de dizer se você tem que fazer tal exercício ou tal exercício. A função do médico ortopedista nessa situação é dizer as limitações físicas que você tem para poder orientar o professor de educação física o que ele pode inserir ou não. Exatamente, é isso que a gente precisa de um paciente cardiopata, a gente não pode exigir tanto dele uma atividade aeróbica, porque talvez o coração dele não aguente aquilo. Na verdade, assim, a pessoa que não tem nenhuma patologia, o treinamento é um treinamento comum. Né? O exercício adequado ele se adequa dependendo do indivíduo. No caso da condropatia, a gente tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Desde que a gente sabe que a gente não pode, a gente acaba aprendendo o que se pode. E aí é a evolução, começa de um jeito e termina de outro. E voltando aqui para o nosso tema, né, de lesão, né, de como prevenir lesões, muitas pessoas se machucam malhando justamente porque começam e não respeitam
a progressão do treino. Elas entram na academia hoje e daqui a um mês elas querem fazer o treino do colega que malha há 3 anos. Então isso sim é a parte mais curiosa da musculação, que é onde você sobrecarrega uma articulação despreparada para sofrer uma sobrecarga muito grande e acaba se machucando. E o que eu falo são 2 ou 3 meses de adaptação para qualquer atividade física que você está começando. Vou começar a atividade física agora, ponto. Você vai começar uma atividade lenta, gradativa, e você vai ter 2 ou 3 meses que você vai sentir dor de vez em quando, que quando mudar o plano você vai sentir uma dor, sempre acontece. Não tem jeito. Isso. A gente já tinha falado antes aqui, na verdade, antes de começar a gravação, sobre a transmissão aqui, de coisas que talvez protejam, né? A gente tem visto muito na moda, tem meninas, uma prima que tem até malha muito, ela usa uma faixa aqui, ou caras que usam, né, umas proteções aqui, isso realmente ajuda, não pode usar de modo aleatório, tem que procurar. Eu acho isso meio relativo. Eu particularmente não gosto muito, a não ser que seja uma atividade extremamente exagerada, com muito peso, talvez uma cinta na coluna lombar para estabilizar ajuda, mas aquilo não vai corrigir nada. Eu costumo dizer, tem muito paciente que aparece e quer usar uma cinta na coluna para poder erguer a coluna melhor, e eu acho que isso eu sempre explico para todo mundo, isso te dá uma falsa impressão de que aquilo está reeducando a tua postura. Exatamente. Por exemplo, coluna, você tem que fortalecer a musculatura do abdômen, do quadril, a musculatura da coluna, fazer exercício isométrico, e aí é com ele pode explicar melhor sobre isso. Não adianta querer ficar usando cinta para poder segurar a coluna dele. Não adianta você querer fazer um exercício de agachamento com 100 kg de peso com a cinta, se você não consegue fazer com 30 kg sem a cinta. A grande verdade é assim, as pessoas têm que começar a entender que o treinamento ele não pode ser, a sobrecarga não pode ser exagerada, para começar. Então eles colocam essas coisas achando que eles podem dar uma exagerada na carga, e eu costumo dizer o seguinte: quem foi feito para levantar muito peso é guindaste, empilhadeira, elevador de carga. O nosso corpo ele tem limitações, e carga machuca, agride as articulações, né? E um dos grandes fatores que geram lesão na academia é aquela pessoa que quer treinar com uma sobrecarga muito grande, porque infelizmente muita gente ainda acha que para se ter resultado tem que treinar com muito peso. E não é fisiculturista. A questão não é muito peso, a questão é peso adequado, é ajustado. Em que momento é isso? É que as pessoas às vezes veem o cara que treina há muitos anos, o cara que toma muito suplemento, o cara que toma outras coisas além de suplemento, que tem um nível de força muito elevado, e aí o cara acha que ele ficou daquele jeito porque ele treina pesado, mas ao contrário, ele treina com muito peso porque ele tem muita força, é diferente. Ou porque ele treina há anos. Isso, e não, geralmente vem de muita força de anos de treino. E relacionado à faixa, esse cinturão e tal, o cinturão do endo contribui ajudando a dar uma sustentabilidade para algum exercício que de repente você precise de uma sobrecarga maior. Eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que você tem que trabalhar dentro das limitações do seu corpo. Você tem que fortalecer a sua musculatura da forma correta, sem falar que quando você joga a responsabilidade por sustentação de estrutura no cinturão, você acaba não fortalecendo adequadamente a musculatura que tem que estar atuando naquele movimento ali. Então eu acho que a gente tem que trabalhar sempre dentro do nosso limite e achar que o cara vai fazer um leg press, né? Uma atividade de muita compressão de joelho, e que uma joelheira de elástico vai segurar alguma coisa, infelizmente está completamente equivocado. No seu consultório você costuma perceber que coisas mais gritantes, assim, as pessoas que vão, fazem direito, de repente não tem um acompanhamento adequado, chegam lá, normalmente que regiões ou membros? Assim, na ortopedia, a queixa mais comum é dor na coluna. Independente de gente que vai para academia ou das pessoas que não fazem atividade física. É sempre a coluna a principal sobrecarga que a maioria das pessoas se queixam. E aí, dependendo da atividade física, tem coisas que incomodam um pouco mais. Atividade de corrida, de alto impacto, joelho, tornozelo, calcanhar. Pessoas que fazem, por exemplo, vôlei, aí vai sentir dor no ombro, na mão. Eu acho que tem isso. O que eu tenho percebido muito é que muitas pessoas têm ido para atividade física com aquele intuito de perder peso, e muita gente, a gente estava até falando sobre isso agora mais cedo, muita gente vai para a academia e começa, por exemplo, com a zumba. Eu vou fazer zumba, eu vou todo dia para a academia, faço zumba, faço jump, e aí chega lá com dor no joelho e dor na coluna.
tenho percebido isso. Elas não se preocupam em fortalecer a musculatura, em fazer uma musculação, fazer a zumba 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, fazer uma musculação, para fortalecer essa musculatura para conseguir fazer zumba. Eu digo que, por exemplo, o jogador de futebol não joga só bola domingo e quarta. O cara joga bola no domingo, 90 minutos de futebol lá em campo. No dia seguinte ele faz um treino regenerativo para se recuperar do futebol, depois ele faz um fortalecimento muscular e na quarta-feira tem um outro jogo de futebol. Se você, hoje em dia a gente pensa dessa forma, não tem mais aquela forma antigamente que o pessoal malhava. Hoje em dia os treinos físicos mudaram um pouco. Bastante. E a gente, para as pessoas normais, entre aspas, a gente pensa igual um atleta mesmo. Não tem? Eu ainda abro um parênteses no que você falou sobre emagrecimento. E muitas das pessoas acham que só o que emagrece é atividade geral. Primeiro, exercício não emagrece, o que emagrece é alimentação, ponto. O exercício ele contribui. Quanto mais você aumenta o gasto calórico, mais você contribui para o processo de emagrecimento. Só que a musculação também ajuda a emagrecer, por 2 motivos. Porque ela deixa o seu metabolismo acelerado por até 48 horas após a prática. E quanto mais massa muscular você tem no seu corpo, mais o seu metabolismo consome calorias. Então assim, eu costumo dar o exemplo do carro, né? Quando a pessoa não treina, o motor 1.0, o consumo de combustível é baixo. À medida que a pessoa treina e vai evoluindo, esse motor ele vai se gravando, vai para 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, dependendo do nível de treino, até 4x4. Então o consumo de combustível desse cara que treina há muito tempo, que tem mais massa muscular, ele é muito maior do que o que não tem massa muscular quase nenhuma. Né? Quer dizer, tem todos os músculos, mas não é desenvolvido. Então assim, a musculação tem uma importância enorme no processo de emagrecimento. Muitas pessoas às vezes fazendo atividade geral estagnam no treino e aí às vezes procura alguém que entende, fala para fazer a musculação e o aumento da massa muscular dela faz com que ela continue emagrecendo. Você tá assim, eu não, sou normal, como um hambúrguer. O cara do lado comendo um hambúrguer ele é sadrão, digamos assim. Ele vai ter menos. Ele vai consumir aquela caloria muito mais rápido. Quem faz musculação, por exemplo, aquelas atividades do dia a dia de caminhar até o trabalho, subir uma escada em casa. Quem faz a musculação todo dia gasta muito mais energia fazendo as atividades do dia a dia do que a pessoa normal. O metabolismo basal dele já muda, ele fica mais até dormir gasta mais energia do que a pessoa sedentária. O Felipe está comentando aqui que a mulherada tem intenção de emagrecer em pouco tempo, acha que indo para a academia, fazendo todas as aulas possíveis, como você falou, vai adiantar, né? Você está vendo que é muito... E eu falo, às vezes, se você sobrecarrega muito, se você se sobrecarrega muito com excesso de atividade. Talvez ela consiga seguir esse ritmo por 2 semanas, mas depois tem que ficar parado 4 meses. E quando ela não entra em lesão, né, que na maioria dos casos ela não se lesiona, elas entram no que se chama de overtraining, né? Elas entram numa estafa. Porque assim, a gente precisa entender que o corpo ele não é uma máquina. Né? Então o excesso de qualquer coisa faz mal. E a pessoa fica muito tempo na academia e acaba catabolizando. Né? Catabolizar, em vez de ela anabolizar, em vez de ela produzir hormônios anabólicos que vão ajudar a ter ganho de massa ou perda de gordura, ela acaba gerando o catabolismo e acaba produzindo hormônios até que engordam, que é o cortisol. O cortisol, por exemplo, que é um hormônio catabólico, ele vai engordar você. Pelo contrário, não vai te emagrecer. A pessoa fica 3 horas na academia catabolizando e achando que está fazendo bem, pelo contrário, está fazendo mal ou nada. Tamisa, aqui de Caxias, está perguntando sobre crossfit. Crossfit, que ela tem intenção de fazer, muitas amigas fazem, também está meio que na moda. Pergunta para os dois o que vocês acham de positivo e negativo. Pode começar pelo senhor? Que a impressão que dá, eu pelo menos já assisti alguns vídeos, parece que, a minha visão de leigo parece que é bem... Eu acho assim, uma vantagem do crossfit é que o crossfit... você não está largado numa academia fazendo o que você quer. Tem um professor do teu lado, está te orientando o que você tem que fazer, se você sentiu dor em alguma coisa ou alguma coisa te limitou, ele vai mudar o seu plano, vai mudar o que você está fazendo, ele pode fazer um plano de atividade para você, uma sequência de acordo com a sua capacidade, mas... o crossfit também não é para qualquer um. Não adianta você começar, se você é sedentário, eu vou começar a atividade física com crossfit, eu acho que talvez você sobrecarregue. Se você não tem a musculatura apta o suficiente para poder fazer o crossfit, você não vai conseguir. Se for exatamente, claro, cada um vai ter uma individualidade. Você acha quanto tempo mais ou menos para preparar o corpo, em média, uns 6 meses? Eu acho que talvez não. Eu acho que pelo menos uns 2 a 3 meses. Fazer uma musculação,
ganhar força muscular primeiro, para depois pensar em ir para o CrossFit. Tudo é muito relativo, né? Assim, existem alguns trabalhos que eu acompanho. Oferece mais riscos do que as outras exercícios? Depende do profissional que conduz a atividade. Porque, por exemplo, lembra que eu falei anteriormente sobre progressão? Eu conheço pessoas que trabalham com CrossFit que trabalham essa progressão, se preocupam com o que o doutor falou, né? Com o fortalecimento das estruturas, e aí depois ela vai evoluindo, porque o treino sempre é evolutivo, ele evolui acompanhando a sua evolução. Você evolui, o treino evolui, você evolui, o treino evolui, sempre assim. Por isso que a cada 3 meses, mais ou menos, isso, a pessoa faz uma reavaliação, muda a série. Às vezes tem aqueles que mudam de 3 em 3, outros que mudam de 1,5, outros de 1 em 1, e depende também do nível do atleta. Tem treino, o cara muito treinado tem que mudar o treino em um mês, porque daqui a pouco ele não está sentindo nada. Então, voltando ao CrossFit, se não for uma atividade com um acompanhamento bem bacana, ela é extremamente lesiva. Né? Por quê? Porque a pessoa não vai cuidar da progressão. Agora, se você for preparado para aquilo ali, como o doutor falou, você se preparou, não tem risco nenhum. Você tem que ter toda... Porque não é só questão de fortalecimento, é questão de mobilidade. Né? Tem muito... No CrossFit tem muito exercício de levantamento olímpico, onde requer muita mobilidade de ombros, de articulação de punho. Então a pessoa tem que cuidar dessas articulações antes de vir a fazer sem risco o CrossFit. Acho que assim, a atividade física nenhuma é errada. Depende de se a pessoa está apta a executar. Então se você se preparou para aquilo, não tem problema nenhum você executar. Ninguém começa a fazer levantamento olímpico da noite para o dia, existe uma progressão, e assim vai. Entendeu? Pedi a opinião dos dois também sobre aquecimento e alongamento. Primeiro explicar qual a diferença entre um e outro. Bom, Acho que é melhor isso. O aquecimento, você prepara o seu músculo para a atividade. Ele pode ser feito de que maneira? Ele pode ser feito com atividade aeróbica, na esteira. Isso, dar uma corrida na esteira, fazer um trânsito, uma bicicleta, alguma coisa do gênero. E pode ser feito o que chamam de aquecimento articular. Né? A pessoa vai entrar direto no treino de musculação, por exemplo. Vamos supor que o primeiro treino dela é um exercício, um supino, né? E aí no supino ela vai trabalhar com uma carga menor, com uma repetição mais elevada para preparar o músculo para poder receber a sobrecarga. O que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: o aquecimento ele não é feito com pouca carga, ele é feito com a carga ajustada para a repetição que é pedida. Por quê? O aquecimento, por exemplo, articular, ele tem que aquecer o músculo, lubrificar as articulações, todo esse processo, e recrutar as unidades motoras. Por quê? Se você aquece leve para entrar na primeira série com uma carga mais alta, você não recrutou a unidade motora, você não consegue, você tem dificuldade de levantar aquele peso, e aí hoje você pode gerar até uma lesão. Eu gosto muito de usar o exemplo de jogador de futebol, de jogador de pelada, né? Às vezes você começa a jogar uma peladinha, você vai chutar a bola no gol, chuta fraco. E à medida que você vai jogando, o seu lançamento começa já a ficar mais longo, o seu chute começa a ficar mais potente, porque você recrutou as unidades motoras, você preparou o músculo para aquilo que está sendo exigido dele. O jogador de futebol, por exemplo, já entra em campo com tudo isso feito antes de entrar no jogo. Ele já tem que entrar no jogo correndo a 100 km por hora, chutando com uma potência... Exatamente. E o alongamento, qual é o benefício? Então, o alongamento, ele trabalha com a flexibilidade do músculo. Né? E aí tem várias controvérsias em relação a isso. Algumas pessoas dizem... Se antes ou depois? Porque assim, o treinamento de força ele causa encurtamento muscular. O alongamento ele vai trabalhar a flexibilidade do músculo. Então assim, se eu vou trabalhar força, alguma literatura defende que não é bom alongar, porque você tem um distanciamento dos filamentos e você não tem uma contração eficiente. E outras pessoas também defendem que depois do treinamento de força não é bom você alongar, porque você está com o músculo muito contraído e você vai te esticar e pode gerar uma lesão. Eu, particularmente, para quem treina treinamento de força, eu aconselho alguns dias específicos que eu gosto de fazer, algumas pessoas que eu acompanho gostam de fazer, para alongar. No dia que de repente ele faz uma atividade aeróbica, que ele está com o músculo quente, lubrificado, ele alongar é até menos doloroso do que depois de um treinamento de resistência ou frio. Né? Eu acho que depois da atividade aeróbica eu acho interessante alongar. Extremamente. A atividade aeróbica eu acho que é depois de uma corrida, entendeu? Exatamente. O que acontece, né? Eu acabei de treinar, o corpo está bem fadigado, não sei. O que acontece com o alongamento do corpo após? Eu acho que é para recuperação muscular, sim, eu acho que é melhor. Para não te dar aquela dor no dia seguinte tão intensa, você vai sentir menos dor, eu acho que... E existe uma especificidade para isso. Então tem amigo que a pessoa perde, mas resulta até... Isso. A gente tem uma face muscular, uma película que cobre os feixes de fibra, né?
Aquilo que a gente corta uma carne, por exemplo, tem uma película branca, tem uma face. E quando a gente faz um treinamento de corrida, por exemplo, o doutor falou, essa face ela fica toda amarrotada, vamos colocar dessa forma, ela sai e fica toda fora do lugar. E o que você faz quando você alinha? Você passa a face, você estica ela de novo, você coloca tudo no seu devido lugar e automaticamente uma das consequências positivas desse alongamento pós-treino é a diminuição das dores musculares que o doutor falou. O Victor Hugo mandou aqui um WhatsApp, na verdade foi até ontem, perguntando sobre calçado. Ele gosta de correr, a atividade que ele mais gosta. Talvez o doutor possa falar um pouquinho como é que eu escolho calçado mais apropriado. Então, isso? Existe, e está bastante em voga, e tem muitas lojas que vendem até tênis mesmo, eles fazem o teste da pisada. Existem, assim, basicamente 3 tipos de pisada: pisada neutra, supinada. Supinada é o pé um pouco virado para dentro. E a pronada é o pé virado para fora. Ou a pisada pronada, por exemplo, seria aquele pé chato, que não tem muito arco do pé. E a pisada supinada, a pessoa que tem um arco do pé maior, assim, a grosso modo, mais simples de explicar. E aí existem tênis específicos para isso. Então, o primeiro passo é descobrir que pesada o Victor. E outra coisa que eu digo é que tênis bom é aquele que você põe no seu pé e que você se sente bem usando. Não tem assim, não tem marca de tênis, não tem. Tênis bom é aquele que você vai na loja, põe no teu pé, nem sempre é o mais caro. Tem gente que se dá bem com tênis de R$100 melhor do que com tênis de R$1.000. E aí o tênis depende muito. Existem os tênis específicos para determinada atividade. Tem tênis, por exemplo, para fazer caminhada, e o tênis para corrida também é um tênis específico. Né? Que ajuda no amortecimento? Exatamente, mas isso é relativo, porque depende muito do indivíduo. Se o principal fator que ele tem que buscar for o amortecimento, existem alguns tênis da ASICS, por exemplo, tem um sistema em gel de dissipação de impacto, a tecnologia dele, que dentro desse projeto de amortecimento é um dos melhores que tem. E aí não adianta comprar um ASICS de R$150, porque ele não vai ter a mesma tecnologia que tem um de 800. Infelizmente é caro demais no Brasil. Mas o que eu digo é o seguinte, depende de como é aquele amortecimento. Isso é só uma visão de amortecimento. Tem amortecimento com gel, tem amortecimento sem gel de compressão, exatamente. Então assim, por isso que eu falei, o tênis depende de você colocar eu vi lá, tem 3 tipos de tênis para corrida. Eu quero praticar corrida, eu quero qual tênis melhor que é para corrida. Vamos experimentar esses 3 tênis e vamos ver qual que vai ser melhor do meu pé, qual que o meu pé vai se adaptar melhor. Eu vou dizer no sentido do seguinte, às vezes a pessoa quer fazer corrida, uma pessoa, por exemplo, ela está com um pouco de sobrepeso, né? E ela tem que se preocupar com o impacto. Porque, por exemplo, o Mizuno, né, já tem uma outra tecnologia, que é de amortecimento e propulsão. Mas aí esse tênis de amortecimento e propulsão não pode ser uma pessoa que está com um pouco de sobrepeso, porque ele vai ter, essa propulsão devolve parte do impacto. O Mizuno é mais duro. Exatamente. Então é muito relativo isso. Tem pessoas que usam e não vão ter tanta preocupação com o tênis, porque não precisa, tem pessoas que têm problemas articulares, pessoas que têm problema com peso, então acho que dependendo do assim, tem 2 marcas assim, que são um pouco mais conhecidas e que o pessoal se adapta melhor, que é a Mizuno e a ASICS. E esse teste para saber que tipo pesado eu tenho ou normalmente eu faço mais? Tem lojas especializadas, e aí eu acho que não precisa falar de nome, mas tem lojas especializadas que eles oferecem isso na hora que você vai comprar. Consultório, eu não conheço. Normalmente são lojas o macetinho que eu costumo dar pra galera é a posição de bate o calcanhar. O desgaste, não, o desgaste do tênis não, você observar o desgaste que eu tenho. Também tem o desgaste. Você gastar o tênis mais na parte de dentro, a sua pisada é mais supinada. Se tem mais de fora. Uma dica aí, Bruno. Não, desculpa. Mais de dentro é mais pronada, a pisada é pronada. A parte de fora é a parte supinada. E quando o gasto é exatamente no meio, no calcanhar, é neutro. Claro, se você vai fazer o exame, essa é uma coisa mais, né? Mas assim, examinar o paciente de olhar e ver a pisada já é o suficiente. O teste da pisada é só mais específico. Bom, a gente está finalizando aqui já. A gente tinha combinado de deixar depois um resumão, assim, umas considerações finais, que são 5 ou 3 dicas essenciais para quem quer treinar sem comprometer a saúde, sem causar lesões. A gente pode deixar aí, doutor? Eu acho assim, eu tenho 3 coisas assim. Primeira coisa, não adianta ter pressa. Cada um tem o seu treino específico, cada um vai ter um treino específico. Eu acho que a individualidade de cada um é importante. Primeira coisa. Segunda coisa, para a gente respeitar essa individualidade de cada um,
é importante fazer exames antes de começar a atividade física, passar ou no médico ortopedista ou até no cardiologista. Se a pessoa já tem uma doença específica, hipertenso ou diabético, procurar o teu médico para poder ver. E outra que entender que aquela tríade que eu falei no início, a atividade física, na minha opinião, é composta por médico que avalia, professor de educação física que orienta as melhores atividades para você e vai equilibrando ela. E eu acho que o nutricionista também é uma boa chave nisso aí. Sim, trabalho de equipe mesmo. Né? Eu acho interessante. Considerações finais? O doutor foi muito feliz quando ele falou a respeito da progressão e da paciência, né? Acho que a pessoa tem que realmente ter um pouco de paciência, que não se constrói um corpo bonito, sarado, anos de descanso, forte. Resolver Exatamente. Eu costumo dizer até isso para as pessoas: você está engordando há quanto tempo? Sim, não vai emagrecer de noite para o dia. E respeitar muito a progressão, realmente, né? Procurar uma academia onde existem profissionais especializados, as pessoas que estão lá estudaram, sabem como se faz para poder fortalecer, dar base para você poder conseguir lá na frente. Faz toda a diferença. Lá na frente, a pessoa que tem base, ela consegue se desenvolver de uma forma espetacular. A pessoa que às vezes quer pular um pouco essa base, já vai encontrar alguma dificuldade no caminho. Então, é paciência, disciplina, né, e seguir realmente a orientação do profissional que está orientando. E ele realmente entende o que está fazendo. Fala muito em projeto verão. O projeto verão tem que ser em 2018. Tem que ser o ano inteiro. Né? O projeto de verão de 2019 vai começar agora em 2019. Exatamente. Começa no verão anterior. Quais são os canais para a gente poder acompanhar o trabalho de vocês? Vocês têm canais públicos que possam passar aí para a gente? Eu tenho uma página pessoal na internet que é drtiagocosta.com. drtiagocosta.com. .com só. É uma página pessoal. Eu tenho a rede social no Facebook e tenho a minha clínica onde eu atendo os meus pacientes particulares do convênio, que é a Clínica Orfis, que funciona na Rua Dom Valmor, aqui no centro de Nova Iguaçu. É vizinho aqui ao nosso prédio, né? Isso, Sandra, como é que a gente acha você? Você compartilha dicas de treinos? Tem um Facebook pessoal, né, Sandra Albuquerque, só adicionar lá, e trabalho na Life Fit, na empresa, e na unidade de Nova Iguaçu especificamente. Tem também o Facebook da unidade, Life Fit Nova Iguaçu. A galera procurando lá, me chamando no Facebook, tá tudo tranquilo. Obrigadão. A gente vai marcar depois uma segunda rodada aqui de conversas. O prazer foi todo nosso. E tinha mais uma coisa, eu fui pensar que nessa transmissão tinha várias coisas que a gente deixou de lado, para não ficar também tão amplo assim, mas a gente marca depois uma nova visita aqui. Vai ser um prazer. Tá? Galera, obrigado por ter acompanhado. Quinta-feira que vem tem mais uma transmissão, a gente vai decidir ainda qual o tema, mas até terça da semana que vem já publica aí para vocês poderem começar a enviar perguntas caso tenham curiosidade, tá bom? Obrigadão, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bacana. Mas sempre a gente achou. E aí, quer ser tranquilo? Foi. O nosso técnico de informática aí conserta na internet. Essa parte você tinha que levantar.